Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur, ouvindo esta mensagem, ouvindo esse estudo, né? Nossas irmãs que também têm ouvido e têm compartilhado. Agradeço desde já a todos vocês que estão compartilhando, mandam-nos e-mail, agradecendo. É um carinho muito grande estar com todos e de estar ajudando de uma maneira eficaz, de uma maneira bem sucinta, bem óbvia, né? É o ensino sadio, é o ensino que Yeshua e os seus talmidins ensinaram. Então, nós temos como um costume aprender as boas tradições dos nossos emissários, dos emissários de Yeshua, que nos transmitiram a verdadeira essência. E nós, como aprendemos, temos o dever de estar compartilhando com todos. Bem, hoje nós iremos falar sobre o processo de Teshuvá. Qual é o processo de Teshuvá? Qual é a finalidade do processo de Teshuvá? Aonde a pessoa encontra o caminho, o que ela deve fazer, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, aonde eu irei, como eu estarei. Então, esta maneira desse processo de Teshuvá, nós vamos dar detalhes aqui de que realmente é prioridade para que o processo de Teshuvá, que é o retorno às Escrituras, o retorno ao povo do Eterno, venha ter resultados na sua vida. Porque se você não tiver resultados espirituais na sua vida, você apenas mudou de rótulo, você apenas mudou de igreja, você apenas mudou de status, de posição, e isso não tem, diante do Eterno, não é contabilizado. Eu falo assim, questão de acrescentar alguma coisa, isso não vai acrescentar em nada. Eu ter um status melhor, eu mudar de posição, eu me enfeitar, eu me transformar. Então, diante das pessoas, as pessoas vão olhar para nós, caso muitos fazem, né? É isso que ocorre, vão olhar para essas pessoas e vão dizer: poxa, legal, bacana, tá? Você vai ter o louvor dos homens, você vai ter o louvor das pessoas, porque as pessoas vão te enaltecer, mas diante do Eterno você é um pobre, miserável, cego e nu. E pelo incrível que pareça, você que está me assistindo, 90% das pessoas que saem das igrejas, que abandonam o cristianismo, elas migram para o judaísmo, porque agora é moda. Eu estava até falando para um empresário, né, amigo nosso, e ele disse o seguinte: você é judeu? Porque lá tem uma empresa de cartão de crédito, e o dono da empresa, a C4, é do judaísmo tradicional. E por ele, né, pediram para me fazer uma oração, eu fiz uma oração num evento que tivemos, e aí algumas pessoas vieram me perguntar: você é judeu também? Aí eu disse: eu não sou judeu, eu pertenço ao judaísmo. Aí ele falou: nossa, que estranho, né? Porque a maioria das pessoas, ele falando para mim, a maioria das pessoas a quem eu me relaciono, a quem eu sempre estou conversando, quando eu pergunto que elas são judeus, elas são, e você não falou que é. Eu disse: veja só,
O judaísmo vem de berço, vem da barriga, vem do povo. O judaísmo, ser judeu, vem do povo desde pequeno. E eu não vim do nosso povo. Eu pertencia a uma família católica, meus pais ainda são católicos, e eu vivi no paganismo. Então, se eu disser eu sou judeu porque agora eu frequento, estudo, pratico o judaísmo nazareno, eu estarei cometendo uma aberração da natureza. Essa é a verdade. Eu estarei cometendo algo que não é dos nossos patriarcas, esse costume de se autodeclarar judeu. Mas, como eu disse, hoje é moda. Então as pessoas são frustradas do cristianismo e elas migram para o judaísmo e aí começam a se autodeclarar judeus. E você vê claramente nas escrituras que Paulo ele não chama os gentios de judeus. Ele chama os gentios que pertencem ao judaísmo nazareno. O judaísmo do caminho. Os Netzarim, né, um título também dado para todos aqueles que buscam Yeshua, mas em questões de judaísmo, de nascença, eu não sou, e nenhum brasileiro é. Possa ser, como eu já disse, que exista. Aconteceu no passado um judeu que se relacionou com sua mãe, com o seu avô, sei lá, e aí você tem ascendência, né, você tem uma genealogia judaica. Então, beleza, mas até que se prove, até que você se ache, se encontre, você ainda não encontrou sua identidade, então você é uma pessoa que se perdeu. E o Eterno sabe quem são os dele. Já existe para cada tribo do povo de Israel uma separação. Essa separação já existe, quantidade da tribo de Simeão, uma quantidade da tribo de Efraim, quer dizer, da tribo de Benjamim, uma quantidade da tribo de Jehudá, já existe um número específico que o Eterno já escolheu. Então eu não posso de maneira nenhuma. Então um dos requisitos que você, quando encontra o judaísmo nazareno, é você se autoconhecer. A primeira coisa, o processo da Teshuvá. Eu vou te dar aqui um norte para que você possa seguir neste caminho. Então veja, a primeira coisa, você identificou o judaísmo, você leu alguns estudos na internet, nas redes sociais, e disse, eu acho, né? Uma das coisas, eu acho que este é o caminho, né? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Aí você começa a ler alguns artigos, alguns livros, alguns estudos, você começa a ouvir alguns vídeos, diz, olha, é isso mesmo, vou entrar em contato. Veja, aí você entra em contato. Eu quero congregar, eu quero participar da comunidade. Ok, você vai chegar até a comunidade. Você chegando, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar se aquela comunidade ela está transmitindo as boas novas na sua essência, sem interesses e que o líder não venha ter bajuladores ao seu redor. Então você começa a analisar. Você é dono da sua vida. Nós sabemos, né, entre aspas, você é dono da sua vida, você é responsável pelos seus caminhos, você é responsável pelos seus atos. Você não pode terceirizar isso. Eu sou responsável pelos meus erros, eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável por tudo que falo, por tudo que penso, por tudo que faço. Então, eu sou responsável. A primeira coisa que a pessoa tem que entender é se conhecer. Então ela se conhece, então o que ela faz?
como ela é responsável pela sua vida, ela não pode transferir isso para ninguém. Então, por isso que eu digo, a comunidade, o Roche, o líder que está na frente, ele tem que ver todo aquele contexto de situações que está ali, analisar cada pessoa, entender cada pessoa, compreender cada pessoa. Os ignorantes têm que ser tolerados. É isso mesmo. E às vezes quando você vai nessa comunidade, você fica à mercê. Então você, em vez de mudar, você transfere as responsabilidades que são suas para os outros. E isso está errado. Então a primeira coisa é entender e compreender e buscar. Chegou na comunidade, você vai fazer parte, o processo de Techuvá. Então você tem que analisar este ambiente. Se este ambiente for contrário às escrituras, porque a gente vê que os nossos emissários, os nossos rabinos, eles não eram pessoas que ficavam bajulando ninguém. Eles não tinham puxa-saco, eles não tinham pessoas que... eles não ficavam. Tanto é verdade que alguém pediu para Pedro para dar aquele poder, ele acabou se ajoelhando e Pedro falou, não faças isso, porque eu sou conservo, eu sou homem como você. Acho que na parte de Cornélio também isso aconteceu. Isso aconteceu e ele se ajoelhou diante de Pedro e Pedro falou, olha, eu sou homem igual você. Então, os nossos emissários, você não vê eles puxando o saco de ninguém, você não vê eles com blá blá blá, você não vê eles manipulando uma palavra. Pelo contrário, quando havia situações assim, eram repreendidos, porque era um ensino estranho. Então você tem que entender. Entendeu aquele âmbito é assim, de acordo com as escrituras? O líder, a comunidade. Então o que agora eu vou fazer? Eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir a Torá, eu vou ouvir a Brit Hadashah, eu vou entender e compreender as escrituras. Aí a partir daí eu vou ir para casa, eu vou ter um compromisso com a comunidade de estar me interagindo com todo o corpo, na necessidade dos santos, na necessidade de cada pessoa eu tenho que compartilhar. E durante os 6 dias que foram feitos para o homem, na minha vida secular, eu tenho que colocar minha vida no caminho. Eu não posso servir o Eterno somente na comunidade, com ritos, hinos, cânticos, orações. E lá, no mundo secular, onde eu vivo, eu sou um demônio. Então, isso ocorre muito. As pessoas, elas saem do cristianismo e querem viver uma bagunça dentro de uma comunidade. Não pode. Você tem que se autocorrigir. Então, nós temos a comunidade que está em harmonia com as escrituras. Eu estou tranquilo nessa questão. Aprendo no meu trabalho, na minha escola, aonde eu estudo, aonde frequento, aonde me relaciono com pessoas. Eu tenho que trazer aquele ensino para a minha vida, para que eu seja, no meio dos ímpios, luz. Para que eu seja, no meio dos ímpios, luz. Para que eu seja uma pessoa diferente. Não para desprezar ninguém. Não é para você desprezar ninguém. O macumbeiro, o feiticeiro, o filho do diabo, o ímpio, do cristianismo. De qualquer religião você não pode desprezar ninguém. E você não pode menosprezar ninguém. Você tem que sim se relacionar com as pessoas
de uma maneira espiritual, de uma maneira controlada, para que as pessoas vejam Yeshua na sua vida. Agora, esta etapa não é fácil. Você vai ter que se abster de várias coisas. Do seu desejo, da sua má inclinação. No judaísmo, na Kabbalah, é dividido o ser humano em dois. O lado esquerdo é o Yetzer Hara, que significa a má inclinação. O lado direito é o Yetzer Hatov, que significa boa inclinação. Quando você está sem o relacionamento com o Eterno, você está solto, disperso, como você era outrora, você potencializava o seu Yetzer Hara, a sua má inclinação. Então você maltratava alguém, você castigava alguém, você julgava alguém, você caluniava alguém, você falava mal de alguém, você assassinava alguém, você jogava a pessoa num buraco, você passava a perna na pessoa. Por quê? A sua prioridade era o Yetzer Hara, a má inclinação. A boa inclinação ficava escondido, ela não se manifestava, raramente. Agora não. Agora você encontrou Yeshua, você encontrou o ensino, aí você, o que você faz? Você esconde o Yetzer Hara e potencializa o bem. E isso, meu irmão e minha irmã, não é fácil. E isso é a cruz, o madeiro que Yeshua disse. Que cada um tome o seu madeiro e carregue. Então essa é a cruz que eu vou carregar. Eu tenho a oportunidade de passar a perna em alguém. Aí eu falo, não posso. Veja. O processo de Teshuvá já está acontecendo. Você não faz porque a comunidade está ditando regras. Não, ela apenas ensina, é o que o Eterno faz, é conscientizar você para que você se corrija. Então, eu tenho a oportunidade de falar mal de alguém, caluniar alguém, de assassinar alguém aqui, ó. Tem muito assassino espalhado por aí aqui, ó. E ele só não fez o ato, mas na cabeça dele ele já matou mais do que Hitler. É verdade. Ele já matou mais do que qualquer pessoa, um genocídio que existe por aí, ele já matou, porque ele mata aqui, ó. Ele como diz, né? Ele só não mata porque tem medo de ser punido pelas leis. Mas aqui, como ninguém vai puni-lo, ele matou muita gente. Então ele é um homicida, ele é um assassino, ele é uma pessoa que comete atrocidades, coisas erradas, porque ele não potencializou o Yetzer Hatov. E esse processo de Teshuvá faz com que você venha se abster dos seus desejos, que eram alimentados, que te davam prazer. Eu falo para o pessoal da comunidade e digo, quando você sente sede de justiça, mas sendo injusto, você está cometendo um assassinato. E é isso mesmo. Você é injusto e você quer cometer justiça, você está errado. É como diz, você quer destruir uma pessoa que cometeu algo, mas você é um assassino. Foi o que ocorreu
quando pegaram a mulher presa em flagrante adultério e prenderam e levaram até Yeshua. Agora, veja, ela era culpada. Ela era, mas não levaram o homem. Levaram só ela. Cadê o sem vergonha? Cadê o safado? Não, provavelmente era a pessoa que tinha dinheiro, que tinha um status, que tinha uma posição. Falou, não, fica aí, vamos levar até Yeshua para ver o que ele faz. Então, levaram a mulher. Quando chegou lá, Yeshua falaram, ó, o Senhor foi pego em adultério e a lei de Moisés manda que a gente mate ela. O Yeshua falou, pô, em outras palavras, Yeshua pensando, quem são vocês para matar alguém, rapaz? Eu posso matar alguém, eu posso tirar a vida de alguém, eu posso fazer alguém reviver, ou morrer, ou ficar doente, ou ficar puro, eu posso. Porque eu sei e sou fiel no julgamento. Agora vocês, em outras palavras, vocês são raça de víboras. Vocês querem condenar uma pessoa, mas são piores do que ela. E esse tipo de gente tem muito na igreja. Tem muito nas comunidades judaicas. Você olha a fisionomia das pessoas. Tem comunidade que fala assim, a partir de hoje, a mulher vai ficar do lado direito e os homens do lado esquerdo. Não vai se aproximar. Quer dizer, eles eram ex-cristãos, tudo. Nunca foram judeus, não são judeus, e aí faz essa distinção aí, essa separação, porque viram que no judaísmo é assim. Tá? Mas lá no judaísmo eles são assim desde o útero, desde pequeno, eles praticam essas coisas e para eles não é um peso. Agora, para o gentio é um peso. Aí coloca um véu na cabeça da mulher, aí coloca manda os homens deixar o pioto crescer, colocar o quipá. E aí quando você olha no semblante daquela pessoa, ela tá assim, ó, triste. Agora nós temos que fazer a reza de qualquer coisa, ele faz uma reza. Qualquer coisa ele faz uma reza. Não é porque ele ama o Eterno. Entenda. Não estou dizendo que é errado fazer uma reza. Mas agora, como ele se tornou religioso, ele tem que mostrar para os outros. Então ele diz, agora vamos fazer uma reza para isso, vamos fazer uma reza para aquilo. Justamente para se promover diante das pessoas. Para se estar por cima. Então esse processo de techuvá é algo muito profundo, muito elevado, que você tem que enfriar essas. Agora eu te pergunto, como que você vai conseguir ter um relacionamento com o Eterno com uma comunidade que não prioriza isso? Prioriza costumes, ritos, tradições, mas não prioriza a mudança interior. Então você vai ter uma comunidade doente, uma comunidade cheia de tsaraat, que é uma doença espiritual. Então isso ocorre muito. Aí eu te pergunto, como que você vai ficar numa comunidade dessa? Ah, eu vou fazer parte porque eu gosto das pessoas. Meu amigo, não tem esse negócio de gostar de ninguém. É a sua vida, eu falei. A responsabilidade da sua vida você não pode terceirizar para ninguém. Você não pode terceirizar os seus atos e transferir a culpa para alguém. É sua, você vai carregar. E esse processo de techuvá é um retorno muito grande. Você retorna, você foi perdido, você se achou e agora você se posiciona e diz, Senhor, eu estou aqui, vou obedecê-lo. E aí você passa a ter um relacionamento com o Eterno. Você passa a orar, a falar com o Eterno, e o Eterno te corresponder com shalom, com segurança, com paz, com amor.
É esse o relacionamento. Aí aquela palavra que diz, que Yeshua falou, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas ouvirão a minha voz porque eu as conheço e elas me conhecem. Então esta palavra vai fazer sentido para a sua vida. Porque Yeshua te conhece. E você conhece Yeshua. Agora, se você quiser, você perde tudo isso. E comece a transferir as suas responsabilidades para outros. E aí você vai viver ocupando a terra inutilmente. Uma árvore tem mais valor que você, porque você lançou e desprezou a sua vida somente para ouvir balela, somente para ouvir aquilo que não transforma, aquilo que não edifica, né? E você vai no oba-oba. Eu já falei, se você estiver com pessoas que são contrárias à sã doutrina, você vai pagar pelos seus atos de cumplicidade. Você é cúmplice. Ah não, mas eu não tinha outra oportunidade, porque eles que fizeram isso contra a minha vida e eu tive que me juntar a eles. Então vá, não tem problema. Nós vemos toda a Torá pessoas que se juntaram com pessoas rebeldes. Olha o que ocorreu, olha o que aconteceu. Então é muito sério isso, é a sua vida, meu amigo. É a sua vida está em jogo. A sua salvação, redenção com Yeshua está em jogo. Então nós precisamos priorizar a techuvá verdadeira e genuína. Como? Se conhecendo, ouvindo mais do que falar. Por isso que são dois orifícios que entram para que você rumine, entendam com os olhos e compreenda com o cérebro. E aí você começa a analisar, aí você se tornou um tzadikim, um justo filho do caminho. Mas como você quer se tornar um tzadikim se você é um rebelde, se você é um delinquente, se você é um assassino, um idólatra, um prostituto ou um adúltero? Como? Não tem como. Então, que você possa se voltar para o Eterno de todo o coração. Né? Outra coisa, entenda que você não vai aprender nada da noite para o dia. Eu conheço muitas pessoas que quando vêm ao judaísmo nazareno, elas querem aprender tudo no dia. E não é assim. O processo de techuvá, ele caminha de mãos dadas com o ensino. E o processo de techuvá não é rápido. Ele é lento. É subindo os degraus da elevação. Passo por passo. Tem momento que você para entender. Tem momento que você volta um pouco. E depois você vai. Sempre assim. Nunca assim. Isso não funciona. O Eterno nos educou desde o nascimento que tudo é evolução. E evolução, ela anda de mãos dadas com o crescimento. E o crescimento não é da noite para o dia. Veja, você nasceu e já se tornou adulto, foi? Se isso ocorreu, isso é algo de outro planeta. Porque a evolução, a naturalidade da existência do ser humano e da física
é evolução. Então eu nasci, fui criança, fui adolescente, jovem, agora eu sou adulto. Eu tenho 41 anos. Daqui a pouco eu vou chegar a idoso, se eu chegar. Então, tudo é um processo. Eu tenho um animal em casa, eles não nasceram e depois ficaram grandes. Não existe isso. Tudo, mas tem gente que quer aprender tudo da noite para o dia. Para mim chegar aqui, para fazer este vídeo para você, eu tive que estudar 6 anos da minha vida. Eu tive que mudar muita coisa da minha vida que não é fácil. Não é fácil. Agora, quem está com você? Quem está comigo? Quem está com você nesse processo de chuva? Os que são irmãos. Os que viu você caindo, levante, vamos embora. Vamos embora. Vem. Quantos testemunhos eu tenho que sobra de pessoas que eu carreguei nos braços. Não estou me engrandecendo, não. Não, nada disso. Eu estou só mostrando uma realidade que você tem que ter no seu currículo. Quantos? Eu vendo que a pessoa era ignorante, é ignorante, burra, ela tem um emburrecimento, ela é... E aí você pega, não, calma, vem pra cá. Pessoas que faziam tanta coisa errada. E você tem a misericórdia, a compaixão de ensinar, trazer para perto. Mas por um outro lado, disciplina. Quantos eu não carreguei assim? E você está do lado de quem? Você está do lado de quem te ajuda? Te carrega? Ou está do lado daquele que o oba-oba da vida? Eu não preciso falar. Os atos andam comigo. A prática de amor para com os nossos irmãos tem que andar conosco. Tem que andar. Não adianta nada eu falar, conte comigo. Estamos juntos. E na primeira situação que ocorra, você, capa o pé. Sai fora. Leva multidões com você. Rebelião. Cai fora. Isso é falsidade. Por quê? Porque essas pessoas não mudaram seu interior porque não quiseram. Suas intenções eram outras coisas e não o eterno. Então, eu estou dando esta dica para você não se perder. Não caia nessa conversa fiada de que você é um judeu. Você não é, pessoal. Você pertence ao judaísmo. Não caia, você só vai atrasar a sua vida. Ah, mas eu tenho um sobrenome. Veja, o maníaco do parque, que diz que se converteu hoje, matou tantas mulheres, abusou das mulheres, fazia atrocidades com os corpos das mulheres. E ele tinha um sobrenome judaico. E aí? O que difere, o que vai fazer a diferença é o nome? Ou é caráter, ou é a pessoa? Então o Eterno não quer saber se teu nome é Uba-Uba, como o nome dos índios são lá no Maranhão, de onde eu venho. Tem um monte de índio com nome estranho.
E o Eterno está preocupado se o nome dele é aquele ou não. Mas às vezes ele é um índio com nome estranho que se chegar aqui a gente não consegue nem falar, mas comete atos de misericórdia. É uma pessoa sincera, uma pessoa justa, que odeia a injustiça. E aí? Veja que o Eterno não quer saber disso. O Eterno não quer saber se tu é judeu, se tu é grego, se tu é gentio. Todos nós somos iguais. E o que hoje se vê é as pessoas, o Chabad, o judaísmo tradicional, Você pega um livro da literatura judaica e você vai ver lá. Nas escrituras está assim, ó. E o povo de Israel passou no Mar Vermelho a pés enxutos. Você pega um livro do judaísmo, onde eles têm um estudo sobre aquele texto, eles colocam. E o povo judeu passou pelo Mar Vermelho a pés enxutos. Quando eu leio aquilo que sou ignorante, eu vou dizer, é o povo judeu mesmo. As escrituras falam que é Israel. Judá estava junto. Eu já falei, Judá, ele se destacou. Ele tem um ensino. Ele se destacou com o Eterno no seu entendimento, na sua sabedoria. Tanto é que eu tenho uma Bíblia aqui, ó, que quem escreveu foi um judeu. Todas as Bíblias. Aí houve as tradições que Roma colocou a mão. Mas as Bíblias, em primeira instância, foi os judeus que escreveu, os escribas. Então, nós temos isso. Eu vou ler aqui uma parte de 1 Coríntios capítulo 5, que é pequeno, e vou explicar qual é a prioridade que você tem que ter. Nós participamos agora do Pêssego, no dia 19 de abril de 2019. Nós participamos do Pêssego, graças ao Eterno, maravilhoso, muitas pessoas gostaram. Que o Eterno continue nos abençoando nessa misericórdia, em nome de Yeshua Mashiach. Diz o seguinte, ó. Chegaram informações da existência de pecado sexual entre vocês, e de um tipo condenado até mesmo pelos pagãos. Um homem vive com a sua madrasta, e vocês continuam orgulhosos disso? Não deveria, em vez disso, sentir certa tristeza removida a comunhão de vocês, o homem que praticou isso? Pois eu mesmo, ainda que fisicamente ausente, estou com vocês em espírito. E já julguei o homem que fez isso como se estivesse presente. Em nome do Senhor Yeshua, quando vocês estiverem reunidos, comigo espiritualmente presente, e o poder do nosso Senhor Yeshua entre nós, entreguem esse homem ao adversário, para que sua velha natureza seja destruída e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Vejam só, era uma pessoa que provavelmente era influente, tinha provavelmente também, e que ele vivia com a madrasta e estava lá na comunidade, ninguém falava nada. Ninguém falava nada. É uma comunidade judaica em Corinto. Então, ninguém falava nada. O cara vivia na comunidade, ia na comunidade, participava do chapado, participava das festas, e ninguém falava nada. Como eu disse, ele deveria ter dinheiro, status, posição, aí ninguém ia falar, né? Aí Paulo falou, olha, eu já julguei essa pessoa, e é para vocês expulsarem. Ele não está falando para aquele que chegou agora, que vive assim não, gente. Ele está falando com aquele que ficou ali até e ninguém falava nada. Uma comunidade verdadeira. Sua vanglória não é boa. Aí ele diz, ó, vocês não conhecem o ditado? É necessário apenas uma pitada de hametz para fermentar toda a massa?
Qual a analogia que ele faz do hametz? Hametz significa pão, um fermento. Fermento. Você sabe que se você fizer, eu faço pão, eu costumo fazer, dou uma de cozinheiro, e eu faço uns pão e você coloca o fermento. E aquela pouquinho fermento que você coloca eleva toda a massa. E era o que estava acontecendo. Um pouquinho só de imoralidade sexual no meio deles, leveda toda a massa. As pessoas dizem, ele pode, eu posso. Então eu vou pegar minha prima, vou namorar com ela, vou noivar com ela, eu vou, pegar minha filha. Então isso, uma pequena coisinha já começa, todo mundo gosta. É o que acontece hoje. As pessoas se rebelam e acham que nada vai acontecer. Nada. Elas se rebelam, caluniam, falam mal. Isso é o pequeno fermento. Hametz. E a pessoa acaba levedando toda a massa e todo mundo vive assim. Todo mundo vai viver. Todo mundo. Conheço gente. Eu conheço pessoas que traía a esposa. Eu conheço pessoas que tinha 7 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres e estava no judaísmo. E ainda está. Pessoas que se associavam a gente ruim, a gente que não presta, que se associava a tudo que não presta. E estava no judaísmo. E está ainda no judaísmo. Conheço pessoas que mal batiam na mulher, bate na mulher, há uma briga danada, a mulher quer matar o filho quer matar a mãe. É uma briga, uma desordem, é uma desgraça total. Eu conheço gente assim que ainda está no judaísmo. Quando chega lá, olha a cara dela e fala, pô, ela é santa, mas vai viver em 4 paredes, vai lá ver, pra você ver. Então, por quê? Porque o hametz, o fermento, em vez de cortar, não, deixa, vai levando toda a massa. E aí se transfere para minha casa, transfere para a casa do outro e é uma briga só. E não há união, meu amigo. Não há união. É isso que ocorre. Ixi, já vi muita coisa. Muita mesmo. Tem experiência já com tanta coisa, Nós não precisamos nos justificar porque o tempo fala. Essa é a realidade. E ele diz, sua vanglória não é boa, vocês não conhecem tal, livrem-se do velho hametz. Tá vendo? Aquilo que eu tinha antes, tem que me livrar, não tem que trazer para dentro. Não tem que destruir a vida de ninguém. Para poderem ser uma nova massa, porque na verdade vocês estão sem fermento. Pois nosso Cordeiro do Pêssego, o Messias, foi sacrificado. Dessa forma celebremos o Sedem, em que sem qualquer vestígio de hametz, o hametz da impiedade e do mal, mas com matzá da pureza e da verdade. Na carta anterior escrevi que não se associe com pessoas que praticam da imoralidade sexual. É o que mais tem. Apoiam a poligamia. É mulher, ele pega a mulher de uma, mulher do outro e troca de mulher. Isso existe, pessoal. Cuidado. Por isso que eu falo para você, muito cuidado aonde você está indo. E você puxa a ficha do indivíduo lá. Puxe. É o que eu falo. O camarada às vezes está lá, um chapéuzão, uma barba, arrastando no chão, os peiotos e tal. Aí a pessoa olha e fala, nossa, é um rabino, meu. Aí daqui a pouco ele se autodeclara Rave, Roche, Rabino. E não é Rabino. Aí, por isso que eu falo pra você, puxa a capivara dele. Puxa. Você era o quê? Estou aqui na comunidade, quero saber quem é o senhor? De onde você é? Onde você está? Se ele disser, presta atenção. Se ele disser, eu era pastor de uma igreja. Cai fora.
Se ele disser, eu era da igreja, cai fora, porque ele está se fantasiando de judeu para ganhar. Ah, Gleitson, mas todo mundo é assim. Meu amigo, eu não pago o risco. Se você quiser pagar, eu não pago. Se eu for, nós temos nossa comunidade. Mas se eu for para uma comunidade, que eu chegar lá, ver o cara, tal, pá, e eu perguntar para ele, isso era de alguma religião, tal? Ele falar, não, eu nunca fui de uma religião e tenho descendência judaica. Tá aqui. Eu sou judeu. Baruch Hashem. Que legal. Continuamos. Mas se ele falar, bem, eu era tudo ex. e você olha para ele com o chapéulão daquele do Senhor dos Anéis, com os peotes balançando assim, ó. A barba lá no pé. Cai fora. Ali é mais um que está enganando pessoas. Gleitson, isso é muito sério. Eu não pago o risco, gente. Eu já fui, já. E quando eu estava começando, eu estava querendo descobrir as coisas, o eterno tal, estudando. Quando eu vi, eu falei, eu cheguei numa comunidade, não vou falar o nome, e essa comunidade botava Yeshua lá nas nuvens. Yeshua era tudo, uma maravilha, coisa linda. Mas, com chapéuzão, então, beleza. Hoje, Yeshua para eles não existe. Por quê? Por causa dessas patifarias. Então, cuidado, não pague o risco. Eu fiquei. Encontrei gente que ainda falou, não, fica, vamos ficar. Falei, o que, rapaz? Sai fora. Não fica aqui, congrega com a gente. Oh. Cai fora, meu amigo, eu não pago o risco. Olha o que aconteceu. E sem falar com muitos que tem por aí. É bait não sei o que, é bait não sei o que, é bait não sei o que. Meu amigo, por isso que a nossa identidade é dos perdidos. Eu fui perdido, eu estava perdido e fui achado. Eu não sou. O Eterno me espalhou aí, ó. A gente foi disseminado entre as nações. A gente se espalhou. Aí o Eterno pega a tribo de Efraim, junto com a tribo de Judá, e une as duas numa só vara. Se eu sou Efraim que estou perdido, para que eu quero ser judeu se eu não sou? Burrice. Então, aprenda. Aprenda isso. Não se simpatize com ninguém no primeiro momento, pessoal. É sua responsabilidade. Sua vida espiritual é sua. Não é do pastor. Não é do líder. Até o momento de você chegar ali e entender, não é. Quando você entender, quando você estiver ali, aí vai haver um cerco espiritual, como está escrito. O líder, ele é responsável pela sua vida. Responsável em questões congregacionais. Agora, particulares é sua. Tá? Então, não transfira a sua responsabilidade espiritual para terceiros. Não terceirize. Tá certo? Respeite as pessoas. Não é para fazer bagunça não, tá? É para você entender e compreender e respeitar. Ah, isso aqui não dá para mim, isso aqui tá indo para um caminho errado. Muito obrigado, que o Eterno te abençoe. Tenha misericórdia de nós, vou seguir meu caminho. É assim que faz. E não fica jogando pedra nos outros. Não fica caluniando ninguém não, tá? Isso é feio. Isso é feio.
E tem gente que carrega isso, vai carregar até o túmulo porque fez isso. Entendeu? Tenha consciência tranquila diante do Eterno. Tenha essa consciência limpa. Então, você chegou no lugar, o processo de techuvá, ele tem que começar assim. Entenda o âmbito, depois entenda você, coloque em prática e vire um tzadik. Essa é o foco, esse é o foco. Centralize ali, fique concentrado ali naquilo e nisso, que é Yeshua. O resto é consequência. Usar o kippah é consequência. Aí, eu estou usando. Eu tirar. Tirei. Eu com kippah, vou botar errado aqui para vocês entenderem. Parecendo aqueles caras da rota. Tô brincando não, é sério. Só para você entender. Eu com kippah ou não vai adiantar. Se eu colocar, eu sou sério. Se eu tirar, eu não sou. Tem gente que é assim. Meu caráter, minha vida não depende disso. Eu uso como respeito, amor ao meu povo. Graças ao Eterno. A estrela da minha, amor ao meu povo. Baruch Hashem. Mas isso aqui não vai acrescentar nada na minha vida. Nada. Tá vendo esse anel aqui, ó? Também. Não vai acrescentar nada. Nada. Quando eu morrer, eu vou ser como eu era antes. Nu. Levei nada. Levar nada. E eu vim também nu. Minha mãe que me vestiu. Eu sou assim. Nós somos assim. Então não se apegue a nada. Que o Eterno te abençoe grandiosamente. Gostou desse vídeo? Dá um link. Dá um joinha. Não gostou? Dá também. Dá 20, 50. Nem não. Quero se preocupar. Mas seja sincero. Ou compartilhe. Você vê um monte de gente compartilhando besteira, assassinato, atrocidade. Mas uma coisa séria ninguém compartilha. Sabe por quê? Porque você não quer ver a felicidade do seu irmão. Então compartilha. Ajuda aí, ó. É para mim ser bonito, para mim estar no auge. Se eu quisesse, eu tinha. Mas eu não quis. Não. Sou doido não. Certo? Era para mim estar do lado dos grandes pastores do mundo. Mas eu não quis. Você é louco. A responsabilidade é minha. Que o Eterno te abençoe grandiosamente. Em nome de Yeshua Mashiach. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.